Diz um ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas nessa eu vou me meter sim. Quem foi a primeira mulher de Adão? Foi Eva ou foi Lilith? O povo quer saber. Ah, você não sabe quem foi Lilith? Ficou curioso como eu também? Então eu convido você a me acompanhar depois da nossa vinheta. É rapidinho, é vapt e vupt, é só o tempo de você lascar o seu dedo no like, tá bom? Lilith, segundo uma tradição judaica, ela foi criada assim como Adão, do pó da terra, ou melhor, do lodo. E alguns falam até em fezes, cara. Fezes é diminuir demais a mulher, né? Mas muito bem, Lilith é a mulher que foi criada antes de Eva e foi dada a Adão. Porém, Lilith foi uma rebelde, uma feminista de hoje em dia. Ela não quis se submeter a Adão e por isso ela fugiu do Éden. Deus mandou seus anjos atrás de Lilith, mas ela se recusou a voltar para o jardim do Éden e se submeter à autoridade do seu marido. Ela se tornou então um demônio do Mar Vermelho. Que situação dessa mulherzinha, hein? Deus então dá uma nova mulher a Adão, dessa vez Eva. Agora, quais são as provas apresentadas na Bíblia e na história para justificar essa narrativa de Lilith? Convido você a fazer uma viagem agora até a internet e descobrir os apologistas de Lilith e quais são os seus argumentos para fundamentar de que Lilith foi a primeira mulher de Adão antes de Eva. Vamos lá? Muito bem, pessoal, chegamos agora aqui na página do senhor Google e eu digitei a palavra Lilith, o termo Lilith, e olha que interessante. Nós temos aqui aproximadamente 47 milhões e 300 mil menções ao termo Lilith. É muita gente aí mencionando Lilith na procura do Google. E a primeira página que aparece aqui é da Super Interessante, da Abril Cultural. É ela que nós iremos trabalhar sobre o texto dela, que nós iremos fazer a nossa argumentação. Mas tem outras páginas também, viu? A Aventuras na História fala também sobre Lilith. Aqui no Cielo há um artigo científico em antropologia que trata sobre a lenda de Lilith, né? E aí sites evangélicos, nós temos também vários vídeos no YouTube que tratam sobre a Lilith. Mas o que nos interessa é a matéria que está contida aqui na Super Interessante. Então vamos para lá. Pronto. A Super Interessante, ela fez um artigo, na verdade a Gabriela Portillo, que é a articulista, né, desta matéria, ela fez essa matéria baseada neste texto aqui, Teoria da Conspiração, Lilith, a primeira mulher de Adão. Tradições hebraicas, pergaminhos babilônicos e até vestígios na própria Bíblia indicam que a primeira mulher de Adão não foi Eva. Aqui você tem uma gravura, né, onde indica os 6 argumentos que ela utiliza neste artigo. Vamos dar uma olhadinha nesses argumentos. O primeiro argumento aqui é da desaparição editorial. Tá? Esse é o primeiro argumento que ela utiliza. Ou seja, ela está querendo dizer que entre o capítulo 1 e o capítulo 2, Lilith foi retirada do texto bíblico. A argumentação dela é a seguinte: já que há uma mulher no capítulo 1 e no capítulo 2 aparece uma mulher com o nome de Eva, o que foi feito da mulher do capítulo 1? Só pode ter sido Lilith. E ela foi então editada aí do texto da Bíblia Sagrada. Essa é a primeira parte, é o primeiro argumento que eles utilizam. É claro que isso não tem nenhuma base escriturística na crítica textual, mesmo na gramática hebraica, enfim, não há nada que fala sobre Lilith no primeiro, segundo ou terceiro capítulo da Bíblia. A Bíblia, ela trata a mulher do capítulo 1 como a mulher do capítulo 2, ou seja, é a mesma pessoa. É que no capítulo 1 há uma visão panorâmica das coisas, enquanto no capítulo 2 há uma visão detalhista da criação. No capítulo 1 fala sobre a criação do homem e da mulher. No capítulo 2 fala quem é este homem e quem é esta mulher. Não tem nada de conspiração, de Lilith, nada que foi reeditado ou editado. É fruto da imaginação dessa pessoa que fez este artigo. Mas enfim, vamos para o segundo argumento. O segundo argumento dela, ela vai trabalhar aqui com a cultura ao redor de Israel, por exemplo, o épico de Gilgamesh, onde supostamente há menção de uma mulher demônio, que para ela seria Lilith,
né? E por isso ela acredita que o Gênesis, que veio depois do épico de Gilgamesh, apagou a Lilith da história. Novamente, mais ilações sem prova nenhuma. Ela não apresenta nenhuma prova, simplesmente vai jogando os argumentos. Primeira mulher, primeira rebelde, é que ela vai falar sobre a história contida no alfabeto de Ben Zirá, um texto medieval que foi incorporado ao Talmud judaico, né, onde fala que por que essa suposta primeira mulher de Adão ela se rebelou? Porque ela não queria se submeter à autoridade do seu marido. E tem toda uma conotação aqui sexual. Ela diz que, mas ela negou-se a deitar sob ele na hora do sexo, por não se sentir inferior, e em protesto abandonou o Éden. Ou seja, segundo o antigo folclore judaico, Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e para o catolicismo. A Lilith ela foi resgatada pelo feminismo atual. Ela já havia ganhado proeminência no feminismo judaico, né? E ela é o símbolo daquela que se rebelou contra o patriarcalismo de Adão. Quanta fantasia, quanta imaginação. Novamente, nenhuma prova, apenas lendas, apenas conjecturas e ilações. O desdobramento do terceiro argumento toca no texto bíblico também. Isso aqui merece mais detalhes da nossa parte. Outra evidência de que Eva não foi a primeira pode ser encontrada nos versículos de sua criação, no capítulo 2 de Gênesis. Em várias edições do texto, Deus decide dar ao homem uma companheira idônea, o que sugere que alguma primeira parceira não idônea já tinha sido criada antes. Meu Jesus amado, esse pessoal gosta de imaginação, né? Gosta de imaginar as coisas, gosta de inventar as coisas, né? Quer dizer que por Eva ser chamada de companheira idônea, quer dizer que deve ter existido uma outra companheira que não era idônea. Meu Jesus! Mas vamos lá. Aí ela vai fazer aqui um link com a exclamação de Adão. Reforça essa teoria a fala de Adão em certas edições da Bíblia, como a King James atualizada, quando vê Eva: esta sim é osso dos meus ossos. Ou seja, qual que é a ideia aqui que ela está trazendo para o texto? Quando Adão observa Eva, ele faz uma exclamação: agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A articulista está tentando conjecturar aqui que Adão está fazendo um contraste com a sua antiga esposa Lilith, que Lilith, segundo a lenda, foi formada do barro também, assim como Adão, e não da carne de Adão, como o texto do capítulo 2 de Gênesis deixa bem claro. Então, diante disso, dessa rebeldia de Lilith, dela ter fugido de Adão, e Deus ter trazido uma nova mulher para Adão, agora Eva, aí Adão sim exclama: olha, finalmente essa não é como a Lilith, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas será que isso é verdade? Claro que não. Vamos dar uma olhadinha no contexto onde essa exclamação de Adão está inserida. Vamos lá para Gênesis capítulo 2. A partir do verso 20, a gente tem aqui a relação de Adão com a natureza. Deus mandou Adão colocar nome em todos os animais. Então ele estava interagindo com a natureza. E o que Adão percebeu? Que em todos os tipos de animais na natureza havia um casal, um macho e uma fêmea. Mas quando Adão olhava para si mesmo, para a sua espécie, não havia ninguém que pudesse ser igual a Adão, uma fêmea que pudesse estar ao lado de Adão. Então a Bíblia diz que Deus, dentro deste contexto, né, quando Adão ele percebe esse estranhamento entre ele e a natureza ao seu redor, Deus faz Adão dormir e da costela dele tira um pedaço e cria uma mulher. Aí Adão exclama: agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas por que Adão exclamou assim? Porque ele tinha visto que na natureza, entre os animais, não havia ninguém que lhes fosse idônea, ou seja, fosse parecido com ele. Agora ele exclama: agora sim, eu tenho alguém da espécie humana, né? Humana como eu sou humano. É mais ou menos isso que expressa essa exclamação de Adão, essa poesia de Adão aqui que ele fez para Eva. E não se referindo aí talvez a uma suposta esposa chamada Lilith. Agora vamos voltar de novo para o restante dos argumentos.
O argumento número 4 vai falar de uma questão política, do porquê Lilith foi tirada do texto bíblico. É porque os babilônicos supostamente elegeram Lilith como uma divindade para ser adorada. E como os judeus estavam cativos em Babilônia durante 70 anos, os judeus, como uma revanche, como uma retaliação, vai e tira Lilith do texto bíblico, né? Isso novamente é conjectura, não há prova algum histórica ou textual para isso. Ela simplesmente está jogando com argumentos aqui. O quinto argumento é a chamada mulher coruja, né? Lilith, após ir para o Mar Vermelho, abandonar Adão, abandonar Deus, abandonar o Éden, ela se torna um demônio e vai morar com as criaturas das trevas. E ela recebe a imagem de uma coruja. Ela vai utilizar aqui que Lilith aparece no texto de Isaías 34, versículo 14, como esta mulher. Então ela vai dizer, olha, o profeta conhecia a figura da primeira mulher. Textos hebraicos e rendições artísticas de Lilith a descreve como uma mulher alada e serpentina. Então dá para associá-la à figura da serpente alada do Éden. Quer dizer, ela vai se embananando cada vez mais. Agora a Lilith não é mais nem a mulher de Adão, ela é o próprio Satanás. Sendo que lá em Apocalipse a Bíblia nos diz que Satanás é a antiga serpente, não é Lilith. Então você percebe aí quanta salada, quanto embromation eles vão fazendo para tentar inserir Lilith nesse texto bíblico, né? Forçar aí uma lenda se encaixar nos textos da Bíblia. Mas vamos dar uma olhadinha no que realmente Isaías diz. Olha, eu tenho aqui algumas versões da Bíblia, onde fala sobre essa suposta Lilith, tá? E a versão da linguagem de hoje traz essa palavra como a bruxa do deserto. Na verdade, segundo alguns especialistas na língua hebraica, a palavra Lilith ela está no plural, Liritos, que significaria um animal noturno. Aqui traduz como bruxa do deserto, que era o nome de uma coruja, ou um tipo de um animal que parecia muito com uma coruja, que morava ali próximo a Edom, nas regiões desérticas. Essa outra versão ela vai chamar de animais noturnos, tá? A ARA, Almeida Revista e Atualizada, vai denominar de fantasmas, tá? Fantasmas ali pousarão. Não é uma tradução legítima. Eu acredito que fantasma está bem longe do que realmente seria a tradução ali para a palavra Lilith. Nós temos aqui a Almeida Revista e Corrigida, tá? Ela vai chamar Lilith de animais noturnos e a tradução brasileira de bruxa, apenas bruxa. Bom, então essas são as traduções que usam a palavra Lilith ali no texto bíblico, no texto da Bíblia ali que nós vimos em Isaías 34:14, na qual o articulista diz que foi retirado da Bíblia, ou foi mudado de uma forma inescrupulosa. Nós vamos voltar. Agora nós temos o sexto argumento, linhas tortas. Ela vai dizer que a Igreja Católica retirou da sua Bíblia a versão Vulgata do latim a palavra Lilith e mudou para Ibis. Vai dizer que isso foi uma conspiração, né? É claro que novamente ela está jogando com argumentos, não há nenhuma prova histórica nos concílios católicos ou mesmo debates da época entre teólogos católicos sobre essa suposta polêmica envolvendo Lilith, né? Mais um argumento. São 6 argumentos que não provam nada. E pasmem, gente. Vocês que nunca leram esse texto, olha, preste atenção. Daqui para baixo ela vai fazer a sua conclusão, ok? A sua conclusão. E aqui, o que ela vai fazer nessa conclusão? Ela vai jogar por terra todos esses 6 argumentos que ela construiu até agora. Então ela vai falar que o texto de Gênesis pode ser interpretado de outra maneira. Esse segundo parágrafo aqui da conclusão, que é o mais correto, né? O Gênesis é aberto à interpretação. Há quem leia o primeiro capítulo como um resumo geral da criação do mundo, para só no segundo entrar em detalhes. Os especialistas em Antigo Testamento acreditam que realmente é isso mesmo, tá? É um costume da literatura judaica e também da literatura ao redor de Israel. Mostrar no começo de uma literatura uma visão panorâmica e depois entrar nos detalhes. Foi justamente isso
que Moisés fez. Ele começa no capítulo 1 mostrando a criação do universo e no capítulo 2 ele foca na criação da terra para chegar no ápice da criação, que é a criação de Adão e Eva, os seres humanos. Ela vai descartar a questão de Isaías, que é um absurdo, né? E também das culturas lá, o épico de Gilgamesh e outros, vai falar que não há prova alguma. O único texto que de fato menciona Lilith como a primeira mulher de Adão é o Alfabeto de Ben Zirá do século VII, que alguns consideram satírico. Mesmo assim, ela vai falar, olha, e mesmo assim ele está lá no Talmud judaico, né? Muito bem, e na cereja do bolo, diga-se uma cereja bem podre, né, para esse bolo torto, ela diz, textos sagrados não são livros de história. Opa, alto lá, minha amiga. São sim, pode não ser de outras religiões, mas quanto à religião judaico-cristã, a Bíblia é sagrada, o livro básico dessa religião, ele tem uma alta confiabilidade histórica. A Bíblia, primeiramente, foi escrita com um teor teológico. O objetivo dela é teológico, é contar a história de Deus em relação ao povo de Israel, principalmente no Antigo Testamento. Mas tudo que ela vem a mencionar na história, ela tem uma alta confiabilidade histórica, sim. Não cabe aqui eu ficar fazendo apologia dessas questões históricas da Bíblia. Mas enfim, vamos continuar. Discutir o que realmente aconteceu no Éden é igual a discutir se Capitu traiu Bentinho. Não há uma resposta, mas há uma resposta sim. E como há? Essa resposta está em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 20 diz que Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os seres viventes. Ora, se Eva era mãe de todos os seres viventes, não poderia ter uma exceção. A única exceção era o próprio Adão. Mas a Bíblia ela não faz exceção alguma, a não ser Adão, de que Eva deu origem a toda a humanidade. Então, desta maneira, nós sabemos que Lilith ela está excluída, ou seja, Lilith nem existiu. Agora vamos lá para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 de 1 Timóteo, diz que primeiro foi formado Adão, depois Eva. Percebeu a cronologia? Deus cria primeiro Adão e depois cria Eva. Não cria Lilith ou uma raça antes de Adão. Muitas pessoas que acreditam na versão de Lilith também acreditam na versão de uma raça pré-adâmica. Eu já falei com você sobre isso em outro vídeo que está aqui no nosso card e você pode acessar. E como que a Bíblia desautoriza esses argumentos, essas versões sobre uma raça pré-adâmica. A lenda de Lilith talvez esteja fundamentada também nesta concepção de que existiu seres humanos antes de Adão e Eva. Mas a Bíblia, ela desautoriza mais uma vez as lendas e as tradições judaicas, como Jesus Cristo bem ensinou quando esteve aqui na Terra. Gostou do vídeo? Fique conosco então, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva e não deixe de acionar o sininho, você que é inscrito. Ajude a divulgar essa palavra apologética para a defesa da fé de outras pessoas. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!